apesar da minha decisão, eu estava me sentindo muito insegura e acabei buscando mais cursos para profissionalizantes. Então eu fui buscar fazer os cursos no Senac, né, que na época tinha em Cascavel, que em Toledo não tinha, e fiz todos os cursos profissionalizantes, que seria de mechas, de corte, de escovista, colorimetria e também de penteado. E assim, gente, eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo. Para mim pegar uma tesoura no curso de tesoura de corte, eu tive tanto medo que eu não conseguia segurar a tesoura na mão. Então assim, era muito medo mesmo. Então assim, foi uma fase assim de provações, né? E eu sei que na época a professora era a Gabriela Guzmão. E eu falei para ela assim, Gabriela, não estou me sentindo ainda segura com todos os cursos que eu fiz. Eu acho que eu devo fazer tudo de novo. Eu queria começar a fazer todos os cursos novamente. E ela falou para mim que não, que eu estava preparada sim, que eu já sabia o suficiente para abrir meu espaço, que eu precisaria mesmo era de prática, que eu precisava aprender a fazer, eu precisava fazer mesmo, né? Que eu tinha já toda a base, mas eu precisava treinar, né? E daí, num certo dia, eu e o meu esposo, a gente foi para Cascavel buscar um documento lá no Senac mesmo, e acabei indo até a sala dela, que ela estava administrando uma outra turma de curso, e eu lembro assim tão bem de uma frase que ela falou nesse dia, que me marcou muito, que eu bati na porta e ela falou para mim assim, ela me apresentou para a turma, né, e falou assim, gente, essa aluna aqui, essa moça aqui é uma aluna que fez todos os módulos dos cursos aqui no Senac, e eu quero que vocês escrevam o nome dela, que vocês vão ouvir muito falar no nome dela. Gente, isso para mim foi assim uma afirmação daquilo que eu sempre sonhava. Então assim, ela como se fosse assinar uma prova para mim, ó, você tá passada, você pode se entregar para o mundo do penteado. Então assim, eu tenho muito gratidão pela Gabriela, que essa frase foi uma frase assim muito forte para mim. O que me faltava para me sentir segura era a prática. Então eu fui buscar um lugar para que eu pudesse sentir, saber como que é o dia a dia de um salão. Então eu fui buscar uma pessoa que eu comentei já aqui na minha história, lembra? Da Zenaide, que eu falei lá no início. Então, ela é a minha fada madrinha, que eu fui buscar novamente o espaço dela, para mim poder aprender, conhecer mais sobre a parte prática mesmo. E eu fiz uma proposta irresistível para ela, propus novamente que ela, nessa época eu pedi para ela deixar eu trabalhar, sem remuneração, né? Em troca para mim poder aprender, né? Claro que ela não aceitou, né? Ela aceitou a minha ida para lá para trabalhar, porém ela queria me pagar. Muitas vezes ela pegava e me colocava dinheiro no bolso, mas ela não deixava eu ficar sem receber, né? Até porque eu não estava tendo outra renda, né? E era uma fase assim bem difícil, assim, não é fácil, gente, não é fácil para ninguém. Foi difícil para mim. Deixar uma criança de 3 anos, eu tinha meu filho Eduardo, então ele era pequenininho, deixava ele, ficava com o Luciano, aí quando o Luciano trabalhava a gente precisava de outras pessoas para ficar com ele, então assim, pegava o vizinho, pagava uma outra moça, ou às vezes alguém da família ficava, mas assim, gente, eu chorei muitas vezes. Quando eu deitava no travesseiro lá na Zenaide, ela fazia de tudo por mim, ela sempre foi uma pessoa muito querida. Então assim, mas mesmo assim, ao deitar assim, eu chorava porque eu tava com muito medo, e assim, é um sonho que eu queria, porém eu tava deixando de ficar com meu filho, né, de cuidar dele, isso coisa de mãe, né, que parece que não vai passar nunca esses 30, 40 dias que eu propus a fazer isso, né, e com o Zenaide eu aprendia lá muita coisa. Pense num salão que tem movimento. É um salão que
cai cliente de pinca, assim, é gente vindo de todo que lado. É bem movimentado, então lá você aprende de tudo mesmo. Mecha, corte, penteado, é assim, o movimento o dia inteiro, é um batidão mesmo, né? Eu vim pra casa, eu falei pro Luciano, é um negócio que dá dinheiro, dá pra se viver muito bem. Enfim, daí eu incentivei, dei assim, eu fiz um planejamento, sabe, em cima disso, calculei quantas clientes que eu precisaria ter, quantos eu precisaria aumentar por mês, fiz um cálculo de rendimento mensal para pelo menos pagar as despesas mensais e também pensando lá no futuro aumentar, né? Como eu sempre trabalhei em instituição, né? A gente sempre tinha metas, então é uma coisa que a gente põe no papel. Então assim, cheguei e falei, dá pra sim e a gente vai conseguir. Como muitas cabeleireiras, eu também comecei o meu salão na minha casa. Comecei num espaço pequenininho lá da minha lavanderia, era uma sala de 2 por 2,5, bem pequenininha mesmo. E eu pensava em atender noivas, formandas, madrinhas, e assim, eu precisaria de um espaço onde é que eu pudesse colocar elas e atender elas mais confortável, mas eu não tinha espaço físico nessa salinha, era uma pessoa só, uma cliente e não tinha como ter nem como ter uma pessoa de espera. Então, quando era dia de noiva, quando eu tinha uma noiva para atender, o que eu fazia? Eu pedi pro meu esposo pegar o Eduardo, que era meu filho, e que eles fossem sair, que eles fossem na casa da mãe dele, que ficasse o dia fora, porque eu precisava atender. Então, as noivas que eu atendi lá, elas usavam meu quarto, minha sala, minha cozinha. Teve noiva que fizeram almoço, pizza, enfim, eu utilizava a casa inteira para atendimento, né? Mas assim, era o espaço que eu tinha de melhor para oferecer para elas. Então, eu abria toda a casa. E só que assim, meu sonho mesmo era ter um espaço para a noiva, né? Aí eu pensei, o meu quarto é o cômodo mais grande da casa. Aí eu falei, eu acho que eu vou utilizar o meu quarto para atender as minhas noivas. Conversei com o Luciano, eu falei, se a gente quebrar a janela, tirar a janela e colocar uma porta, vai ficar a porta para a rua. Então eu vou poder atender as noivas, eu tenho um banheiro e tudo certo. Já tinha o espelho do guarda-roupa, falei, a gente nem vai precisar tirar o guarda-roupa, deixa o guarda-roupa ali com o espelho, eu atendo a noiva aqui, as clientes tudo aqui, é um espaço grande, né? E ele assim, beleza, se pra você tudo bem, a gente vai lá pro quarto do filho, né? Lá nos fundos da casa. Daí, comentei com a minha mãe que eu tinha tomado essa decisão. Aí ela falou, não filha, você acabou de construir sua casa, tá bonita, não quero que você faça isso. Daí ela falou assim, e se você aceitar, eu tenho... as pessoas do sítio não têm dinheiro, né? Eles têm sacas de milho, né? Então, assim, eu tenho umas sacas guardadas de milho e eu te dou esse dinheiro pra vocês, daí, né? Daí até na época eu falei, mãe, mas eu não tenho nem noção de quanto que eu vou poder te devolver esse dinheiro. A gente não tem nem perspectiva de quando a gente vai conseguir acumular um dinheiro. Né? O Luciano estava começando a trabalhar, eu estava num trabalho que não me sobrava nada, né? Então, assim, eu tinha expectativas de ganhar bem, mas eu não sabia quando que isso ia ter sobra, né? E daí foi que ela falou, não, mas eu vou te emprestar, sem devolução, coisa de mãe, né? E daí eu aceitei. Ela construiu o salão, na época ela investiu 70 mil, né, nesse salão. A gente construiu o salão, só que assim, a parte dos móveis, do ar-condicionado, isso foi uma parte que não entrou, ela não tinha dinheiro para me ajudar. Daí foi a parte que nós fizemos o primeiro empréstimo da minha vida, coisa que eu nunca fiz, é fazer um empréstimo. Quando eu trabalhava no banco, eu nunca fiz empréstimo, nunca entrei no cheque especial. E quando eu saí, eu fiz meu primeiro empréstimo. E foi para meu investimento, né? Que eu queria investir nesse sonho que era ter um salão voltado a atendimento para noivas e formandas e atendimento de penteado, né? Então foi assim que a coisa aconteceu.
Antes de construir o salão, eu fui buscar ajuda uma consultoria no Sebrae. Eles prestavam consultoria, acho que até hoje ainda prestam consultoria de graça, né? Então, assim, eu fui buscar essa consultoria para verificar essa questão de se valia a pena eu construir o salão, se o local era adequado, se era viável ou não, enfim. Aí eu sei que na época eles me pediram vários dados de possíveis clientes, né? Qual que era a faixa de idade, a renda média desses clientes que eu estava almejando, né? E se eles tinham um carro, porque eu, no caso, não moro no centro, eu tenho o espaço num bairro, então assim, eu estava com bastante receio de não ser um salão que seria movimentado, que as pessoas não passariam na frente, né, para conhecer, então seria num bairro, né? Então, assim, essa consultoria foi bem bacana para mim, abriu bastante a minha mente nessa questão de localização e metas também, porque eu sempre trabalhei com metas, trabalhei com planejamento, com documentação, então para mim me enlouquecia pensar em fazer alguma coisa sem ter dados, sem ter informações, né? E daí decidimos construímos, aí era o momento de colocar em prática a questão de como conseguir o cliente. Eu não tinha cliente, gente, eu tinha só amizade. Eu tinha amizade dos clientes do Sicredi, eu tinha muitas amigas, né? Não algumas, muitas amigas. E assim, eram possíveis clientes, mas eu precisava trazer clientes, né? E eu tracei metas. Eu comecei a pensar onde eu poderia buscar esses clientes, de que forma eu faria com que eles viessem, quantos clientes eu precisaria ter por mês e cada mês que passasse, aumentasse as chances de ter mais. Então, eu tracei metas na época. Eu sei que uma delas era assim, coloração, por exemplo. Né? Coloração, eu quero ter cliente de coloração. Quem faz coloração? Coloração geralmente são pessoas que têm uma idade, né, senhoras e tal. Então, geralmente nos idosos tem pessoas senhoras, né? Então, eu fui até uma comunidade, né? Você fala? Como que se fala? Um grupo dos idosos, né? O grupo dos idosos, daí eu levei lá umas fichinhas. E lá foi sorteado, deixei assim umas 5, 6 fichinhas por mês para ser sorteado. Quem fosse ser sorteado pudesse ir no salão para, né, no caso ela trazia a coloração, eu só aplicava e hidratava e escovava. Então assim, o meu gasto era com a hidratação, lavagem, a hidratação e também a fazer a escova. Mas era uma chance dessa cliente vir e ficar, vai que ela gostasse. Então o mais difícil era trazer essa cliente até dentro do salão. Depois, aí era a questão de ela gostar, né? Eu também sei que na época eu levei dia dos professores, eu levava na creche, deixava lá para todos os professores, eu entregava para outras pessoas que eu sabia que podiam ser minhas clientes, eu sempre entregava vale de escova, enfim, a escova foi o meu produto que fazia as pessoas vinham até mim. Aí depois ali eu já começava a oferecer, mostrar o que a gente tem, o que a gente faz, enfim. E aos pouquinhos assim foi indo. Porém, nos 2 primeiros anos, gente, não me sobrou nada, sobrou dinheiro para pagar as contas. Me sobrava assim, não sobrava R$100 por mês. Mas assim, eu sempre falava, 2 anos, sempre falo, né? Se você souber administrar bem, 2 anos que a sua empresa começa a andar sozinho, Então assim, foi muito difícil mesmo, os 2 primeiros anos é difícil, não vou dizer que foi fácil, mas assim, é de muito aprendizado, é muita persistência. E até hoje, assim, eu vejo que muitas vezes a gente deixa de colocar em prática essas coisas bem simples, de fazer uma meta daquilo que a gente quer fazer. Se eu quero fazer isso, como que eu vou chegar para fazer isso? De que forma e quem que vai poder me ajudar e onde que está esse cliente, né? E eu tracei mais uma meta na minha vida, que na verdade era a minha maior paixão, que era que em 5 anos eu fosse uma das melhores penteadoras de Toledo.
E isso eu fiz por escrito, também fiz para o meu esposo. Eu falei para ele, daqui 5 anos eu vou ser a melhor, ou uma das melhores penteadoras aqui de Toledo. E eu tracei essas metas e fui fazendo vários planejamentos nesse decorrer desses anos. Uma delas é, gente, precisa treinar. A gente precisa alimentar o nosso cérebro, alimentar todos os dias. Então, assim, eu acredito que nenhum desses anos todos aí, eu passei um dia sem ver um vídeo ou ver alguma coisa de penteado. Porque essa é a minha fonte de alimentação. Meu cérebro precisa todos os dias ver e alimentar ele. Então, assim, nos sábados, quando eu não tinha atendimento, que na verdade durante a semana eu faço todos os tipos de atendimento, que é corte, coloração e outros atendimentos de cabeleireiro. Mas no sábado eu queria atender produção, eu queria atender cliente, noiva, formanda, porém nem sempre eu tinha noiva e formanda. E o que eu fazia? Trazia modelo para a gente treinar, produzir conteúdo, produzir fotos, treinar novos penteados, porque assim, se eu não tenho fotos no meu Instagram, no meu Facebook, se eu não tenho um catálogo, né, para o meu cliente olhar, como que ele vai saber o que eu faço, né? Então, assim, antigamente, eu me lembro que no salão da Zenaide tinha uma pasta preta com fotos de penteados, né? E a gente olhava as fotos das noivas, porque estava impresso, né? E olhava as fotos. Só que hoje nós temos o Instagram. O Instagram é o nosso álbum, né? Então, assim, eu pensava, eu tenho que produzir e ter meu álbum de penteado no meu Instagram, para as pessoas conhecerem. Então, assim, muitas vezes as pessoas podiam pensar, poxa vida, ela não vai atender no sábado, mas vai fazer penteado para nada, tipo, sem remuneração? Sim, porque eu não estava para nada, eu estava, na verdade, construindo o meu sonho, construindo a minha meta, né? Que era ser a melhor penteadora de penteado. Então, assim, gente, tem que treinar, tem que buscar, aprender. E eu, nesses anos aí, comecei a buscar cursos, me especializar, porque eu fazia penteado, gente, lá no início, penteado a rumo, penteado sem técnica, penteado olhando assim no achômetro. Eu acho que é feito mais ou menos assim. Aí depois que eu fui fazendo os cursos, eu vi o quanto é importante ter técnica, porque a técnica traz procedimentos que você não se perde no decorrer do penteado. Te dá mais segurança, você sabe até onde vai chegar, como vai ser, então assim, fica muito mais fácil fazer um penteado.